Eu espero que você não se importe, mas é que eu achei esse bonequinho tão bonitinho e combinava muito com o tema do vídeo, então pensei, eu vou utilizar. E vai ser interessante, então espero que goste do vídeo e é isso. Não é lá incomum e menos ainda uma polêmica, mas eu só jogo os jogos que são 3D, salvando raras exceções que me tocaram em pontos muito específicos, seja algo da minha vida ou porque achei fascinante a história, por exemplo. E de resto, eu não consigo me interessar. Preconceito, falta de costume, desconhecimento, ao mesmo tempo que é simples de responder. Se formos mais a fundo, pode se tornar mais complexo. Mas antes de responder a essa pergunta, me dá uma ajudinha, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho. Já que em média 80-90% do meu público são de não inscritos. Isso é quase a mesma quantidade de pessoas que só jogam 3D. Bom, vamos logo ao vídeo. Capítulo 1. Visualmente simples, mecanicamente limitado e sistema de batalha em RPG. Não são todos. Ouçam bem, não tô generalizando. Já te deixo claro isso já de início. Mas se tem um elemento de batalha assim, eu automaticamente perco o interesse. A aparência é o de menos e às vezes se torna até mesmo adorável. Mas quando eu vou jogar eu não tenho tanto o que fazer ou muito pra onde ir. Dependendo do jogo eu só fico entediado. Isso significa que eu sou geração TikToker que precisa de 500 mil estímulos visuais simultâneos? Não, mas vai ter um vídeo apenas sobre isso também porque eu preciso comentar algumas coisas. Mas é mais difícil pra eu entrar naquele jogo e ficar imerso nele, entende? Um jogo que eu posso usar de exemplo, que me pegou pelo sentimental e rejogando, eu notei que inconscientemente também aconteceu, foi o quanto aquele cenário é rico, não de tarefas para fazer, e sim de como ele contava uma história. Assim como o Sally Face. São jogos 2D que foram feitos à mão e são indie, e eu sou facilmente pega pela estética. Se você me botar um jogo 2D que tenha traços tão únicos e que misture o bonito e o macabro, tem grandes chances de me ganhar. Mas se você apenas me dá um jogo de 8 bits, pode ter certeza que eu não vou querer jogar. Mas se a história ou o mistério for minimamente interessante, eu vou fuçar até a alma do criador. A parte tensa é que 90% dos jogos não rodam no meu PC, o que me obrigaria a jogar jogos 2D e 8 bits. Que bela derrota. E eu joguei. Dropei o de 8 bits pelo sistema de batalha RPG e só joguei verdadeiramente o Sally Face e a Frambow. Alguns diriam que... Bom, é preconceito da minha parte, mas eu passei toda a minha infância com jogos 3D, bonecos 3D, e definitivamente desenhar não era algo que eu fazia, apenas escrevia. Então é inevitável que eu fique mais inclinado a jogar jogos que sejam visualmente, entre aspas, próxima à realidade, entre muitas enormes aspas, e de focar mais na narrativa do que no jogo em si. Um exemplo, jogos low polygon visualmente horríveis, mas tem um elemento de nostalgia. Não que eu tenha jogado, mas eu vi muito jogando Resident Evil 3, Tomb Raider, no Crysis, que eram justamente low poly. Sabe quando eu fui ter contato com jogos 2D só depois de adulto? Eu poderia facilmente ter dropado depois da minha primeira experiência, nada agradável. Mas, ainda assim, sigo tentando dar uma chance. Vai que seja algum legal que me atraia realmente, como foram com Frambow e Sally Face. Porém, também, entretanto, todavia, parte da minha infância, quando eu consegui ter acesso à internet, meados de 2010, eu tive contato com jogos 8 bits e 2D, que até que eram interessantes e em flash, só que tem um porém, que eu só jogava certos tipos de jogo, por exemplo, jogos de fugir do lugar, jogos de roupinha, ou jogos de terror ou algo dessa vibe. Um exemplo disso que eu me lembro era um jogo bem desenhado, de fuga, que, assim, lembra bastante Sally Face, só que é bem colorido e nada de terror, mas, assim, era de fuga e uma parada bem psicológica. Então, de certa forma, eu tive contato com jogos 2D e 8 bits, só que, como eu falei, é uma experiência limitada e muito específica que não se encaixa no resto, mas é interessante ressaltar isso aqui. Só que tem outro porém.
a barreira linguística. Os jogos que eu jogava na infância, pelo menos, eram em português, boa parte deles, alguns não. Não sou fluente em inglês, mas sou intermediário. Mas nem tudo eu entendo totalmente, e às vezes consigo pegar pelo contexto, porque foi a forma que o meu professor de inglês na escola me ensinou, que para você entender inglês, você pega o contexto daquela frase e aí você consegue ter uma noção do que está sendo dito. Boa parte dos jogos que joguei e que meu tio jogou eram totalmente em inglês e eu duvido que ele entendia alguma coisa. Isso fez com que a minha experiência fosse limitada, mas ao mesmo tempo me obrigou a ir atrás de files traduzidos na internet para entender o que estava falando. E foi justamente isso que me fez ser tão apaixonado por Resident Evil, porque uma coisa levou a outra, e quando dei por mim, me tornei doutor em virologia, parasitologia e micologia. Prazer, doutor Lumine, pesquisador. Felizmente, hoje em dia tem jogos traduzidos, Fandub, Fantraduções, tanto que joguei Framboa a primeira vez por tradução de fã. Só que com Undertale não deu pra fazer isso acontecer, porque o lugar que tinha isso não tá mais lá, e a outra opção tá lotada de vírus. Fui hackeado justamente assim, e eu não vou me arriscar de novo. E nem foi por conta de Undertale, foi por um outro programa de computador. Resultado, desmotivei de jogar por enquanto, mas ainda vou dar meu jeito. Mas ao menos sei tudo sobre porque pesquisei muito antes e aproveitei para comprar na promoção. Tava R$5. Jogos 3D têm a facilidade que mesmo que você não saiba porra nenhuma, você se guia pelo jogo e consegue zerar. Ele se torna divertido e você só vai, mas em jogos 2D e 8 bits é obrigatório, porque tem muitos puzzles, diálogos, porque para compensar as limitações focam no restante, que dá para focar melhor. E se você não sabe ou não conseguiu pegar local traduzido, se fudeu. O que resta então? Assistir youtubers que jogaram o jogo e que contem sobre eles. E eu entendo quem recomenda esses jogos, que quer que eles sejam conhecidos, valorizados, mas saiba que se você quer realmente que as pessoas joguem esses jogos, precisa trazer ao menos um atrativo ou uma tradução. E você vai ter mesmo um pouco da história, do contrário, não vai ter interesse de querer jogar. Claro que essa é a minha experiência, opinião e vivência, e talvez a sua seja totalmente diferente da minha, ou um pouco semelhante, que discorde de mim. Mas é por esses motivos que apresentei e que eu ainda tenho relutância com jogos assim. Não os acho ruins. Apenas vou ter que fazer mais esforço para tentar jogar de novo e achar mais um que me agrade. E o conselho aqui, caso você queira aprender inglês, muitas pessoas já disseram isso e eu por experiência própria posso confirmar que você pode sim aprender pela música. Por exemplo, eu ficava na dúvida com a palavra frug, eu não sabia o que era isso. Aí eu assisti uma edit de Cleon e por conta dessa edit eu percebi que 3 músicas, desses MVs que eu assisti de Cleon, tinham a palavra frug. E pelo contexto de cada uma delas, que era totalmente diferente, eu entendi que frug é através, pelo, entende? E por meio disso eu aprendi essa palavra. Então quando for assim, que você tem dificuldade para aprender, mas você quer por conta de algum jogo ou coisa do tipo, vai na música, pega o seu jogo favorito, sua série favorita, não importa. Ouça aquela música em inglês, procure a letra para ir acompanhando e aí você começa a perceber o contexto da música, depois você vê a tradução e aí você vai fazendo isso. E até pode tentar fazer uma editzinha que vai ser só pra você, com a tradução da música, com a letra original em cima, que assim vai também te ajudar a aprender inglês. É assim que eu fiz e que foi me ajudando a aprender um pouco mais, tá? É uma dica minha aqui e vocês façam caso vocês se sentirem confortáveis e se der certo também pra vocês. É isso, obrigado por ter me assistido até aqui e nos vemos na próxima sexta. Fui antes que me peguem no soco.